O internauta que se apresenta sob o pseudônimo Primordial fez o seguinte comentário em um de meus vídeos. Abre aspas. Exatamente, Eustáquio. Quando eu era católico, pensava da mesma maneira, mas hoje sei que isso é invenção. O que causa a moralidade humana é a empatia, e não os deuses imaginários. Um bom exemplo é o arquiteto Oscar Niemeyer, que era ateu e morreu aos 104 anos. Teve uma vida feliz e nunca sequer cometeu um crime e muito menos suicídio. Fecha aspas. Muito bem, Primordial, muito bem. Hoje são 9 de abril de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. O internauta que se apresenta com o pseudônimo Primordial escreveu muito bem aí em seu comentário. Ele diz que esse comentário que ele fez foi em relação a um vídeo meu aí, em que outras pessoas comentaram, né? É aquela velha conversa, aquela velha propaganda religiosa falsa de que os ateus são pessoas sem caridade, são pessoas sem amor, são pessoas irresponsáveis, são pessoas sem freios morais, são pessoas que estão propensas a cometer suicídios. Aquela velha conversa falsa dos religiosos contra os ateus. E aí o Primordial escreve muito bonito em seu comentário, dizendo que o que causa a moralidade humana, ou seja, o que torna a pessoa um ser humano bom, honesto, íntegro, é a empatia e não os deuses. E o Primordial tem toda a razão. Empatia aí é aquela tendência, o termo psicológico de empatia, é aquela tendência que uma pessoa tem de sentir o que sentiria se estivesse na situação em que se encontra outra pessoa. Isso aí é empatia. É a empatia, como diz o Primordial, que sim, que causa a moralidade humana, torna a pessoa humana um ser maravilhoso. É a empatia, e não a crença em deuses. Ao contrário. Pois bem, empatia, existe até um ditado popular que diz bem o que é empatia. Quando diz assim, não faças a outrem o que não queres que te façam. Veja aí, não faças a outrem o que não queres que te façam. É isso aí, é essa regra que torna a pessoa boa, que causa a moralidade humana. Parabéns aí ao Primordial. E o Primordial traz aí como exemplo uma pessoa pública, o Oscar Niemeyer, o arquiteto, né, mais conhecido do Brasil, Oscar Niemeyer. Ele diz aqui, o Primordial, que o Oscar Niemeyer era ateu, e nunca tentou suicídio, e também era uma pessoa íntegra, honesta. Belo exemplo aí, o do Primordial. Oscar Niemeyer, com certeza, sem dúvida alguma, é o arquiteto mais conhecido do Brasil, né? Foi, porque faleceu. Ele viveu intensamente, viveu bem, feliz da vida, era ateu, era comunista. Eu não tenho simpatia alguma pelo comunismo, mas o Oscar Niemeyer era comunista, tudo bem. Mas era um homem íntegro, ateu, homem honesto, ajudou sua família com carinho, custeou faculdades de netos, de bisnetos, viveu 104 anos, quase 105 anos de idade. Viveu aí o Oscar Niemeyer. Ele morreu faltando 10 dias para completar 105 anos de idade, você vê. Foi um grande amigo do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, em 56, era o presidente da República Federativa do Brasil. Convidou o Oscar Niemeyer para fazer parte aqui da construção de Brasília. Aqui em Brasília, inúmeros prédios, principalmente no plano piloto,
foram construídos por Oscar Niemeyer. Congresso Nacional, Oscar Niemeyer. Palácio do Planalto, onde trabalha a Dilma Rousseff, Oscar Niemeyer. Supremo Tribunal Federal, o prédio, quem fez? Oscar Niemeyer. O Palácio da Alvorada, onde a Dilma Rousseff dorme, quem fez? Oscar Niemeyer. E inúmeros outros prédios. Oscar Niemeyer era tão íntegro que nunca quis entrar na política. Ele era um amigo fiel, um amigo que andava junto, ao lado do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, convidou o Oscar Niemeyer para entrar na política. E o Oscar Niemeyer seria eleito facilmente com a ajuda do Juscelino Kubitschek. Bastaria que ele quisesse. Ele não quis entrar na política. Veja, Oscar Niemeyer sempre foi ateu. Desde adolescente ele era ateu. Ele vivia no Rio de Janeiro, juntamente ali com o avô dele. O avô dele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, homem íntegro. Aposentou-se pelo Supremo Tribunal Federal, o avô de Oscar Niemeyer, aposentou-se e tinha apenas uma casa para morar. Pessoa íntegra. O avô dele era muito católico. Era tão católico, apostólico romano, que aos domingos ele chamava um padre para rezar ali, administrar uma missa, celebrar uma missa em sua residência, todos os domingos. Oscar Niemeyer já era ateu na época, mas ficava ali assistindo à missa. Pois bem, esse aí é o exemplo que o menino traz, o primordial, de que o Oscar Niemeyer era ateu, mas não era bandido, não era estuprador, tinha freios morais, ele não era um depravado, nunca tentou suicídio, coisa alguma, e era ateu. Eis aí uma prova de que o que causa a moralidade humana é a empatia. São outras qualidades, e não a crença em deuses, ao contrário. Pois bem, e eu trago aqui outro exemplo bom de um ateu público que todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece, o José Mujica. Escreve-se em português José Mujica, ex-presidente do Uruguai. Outro exemplo de pessoa pública e uma pessoa ateia. O José Mujica é um ateu, casado, a esposa dele, senadora lá no Uruguai, também ateia. E os dois, o José Mujica, tanto ela quanto ele, os dois doam 90% do salário, vivem apenas com 10% do que ganham. O José Mujica ganha 28 mil reais como ex-presidente, 28 mil, muito bem. Desses 28 mil reais, ele fica apenas com 10%, 2.800 reais para viver. O resto, ele doa. E ele é ateu. Veja, ele doa. Fica apenas com 10%, o resto ele doa. A mesma coisa faz a esposa dele. E onde vive o José Mujica? Vive no sítio dele, lá no Uruguai. O sítio extremamente pobre. Pobre, parece uma favela. Parece uma favela, o sítio de José Mujica. É ex-presidente, veja aí. Nada de luxo, uma vida simples que ele leva. E é ateu. E ele é ateu. O cachorro dele, a cachorrinha dele, tem apenas 3 patas. Uma quebrou-se. 3 patas. E é vira-lata. Não é um Doberman alemão. Não, é um cachorro vira-lata. A cachorrinha dele. O carro dele é um Honda Civic? É uma Ferrari? Não. O carro dele é um Fusquinha Volkswagen 1987. E esse homem é ateu. Então veja que a virtude de uma pessoa não está na crença dessa pessoa ou descrença dela em deuses. Ao contrário, você vê aí religiosos, líderes religiosos aí, né, milionários ganhando dinheiro aí, às custas da boa-fé de fiéis, exploração financeira religiosa. A gente vê muito aí líderes religiosos morando em mansões
E veja lá, o ateu, o Zé Mujica, ex-presidente do Uruguai, morando num sítio paupérrimo, levando uma vida paupérrima, doando 90% do que ganham como salário. Isso aí é mais um exemplo de que a crença em deuses não traz valor nenhum ao ser humano. Crer ou não crer, isso aí é bobagem. Você não mede a moralidade humana com base em crença em deuses ou descrença em deuses. A moralidade humana está dentro do homem, independentemente da crença dele em deuses ou não. Muito obrigado.